Boa noite. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Independente do horário, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Vamos aos nossos recados, que hoje tem recado. Primeiro, por favor, dê o like. Dê um Sim, like, o like nos ajuda muito. E compartilha. Aproveita que está começando, compartilha, porque hoje tem muitas novidades. sim. E é importante compartilhar logo também, porque os recados são bons, então é importante que cheguem a outras pessoas, né? E enquanto as pessoas compartilham, a gente explica por que, que é importante isso de curtir e de compartilhar, de enviar para outras pessoas. Porque essa é a forma de nos ajudar a divulgar esse trabalho, a fazer com que ele chegue a outras pessoas, porque essa é a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita, é divulgá-la. Então, isso ajuda muito para que a doutrina se desenvolva e alcance outras pessoas, mas ajuda também a nossa casa e as nossas campanhas de ajuda a outras pessoas, de arrecadação e por aí vai, né? Certo. Então, antes de qualquer coisa, a novidade máxima. E a gente já vem pincelando ela de vez em quando ao longo desse tempo, né, Márcia? Sem nem saber. É verdade. Ó, temos uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a evangelioterapia vai ser transmitida aqui às quartas-feiras até o dia 27 de outubro. Então, encerra esse mês de outubro. A transmissão às quartas-feiras, às 19 horas. E a boa notícia é o porquê, né? Sim. Por que será? Porque nós vamos estar presencialmente a partir do dia 6 de novembro, diretamente da Casa Espírita. Sim. Então, E... no sábado, pela manhã, não é isso? Isso aí. Nós vamos continuar transmitindo, sim. Só que vai ser nos moldes da nossa querida cromoterapia, como era lá até o início do ano passado. Então, vai ser todo sábado, às 9 horas da manhã. Transmissão ao vivo pelo YouTube da cromoterapia. Nós vamos dar continuidade aos temas que trabalhamos aqui na evangelioterapia, então nada vai ser perdido. Nós vamos continuar e complementar o que falta e depois voltar tudo de novo. E outra novidade também é que as palestras também vão acontecer ao vivo na nossa casa. E aí é importante agora a gente conversar a respeito disso, porque não é simplesmente abrir e pronto. Nós ainda estamos passando por uma pandemia, nós ainda temos que ter todo o cuidado necessário. Então, como isso vai ser feito? A quantidade de pessoas em nossa casa é limitada, então vai ter um agendamento. Aliás, já está aberto o link de inscrição para esse agendamento. A partir de Vai ter, agora. a partir de agora, um link de agendamento de presença. Então você vai ter que se inscrever para. E, por favor, né? Se inscreveu, vai, para não roubar o lugar do coleguinha. Então, assim, link para se inscrever, para poder estar lá, a gente vai ter uma listagem, vai ter álcool gel na entrada, vai ter medição de temperatura também, porque, afinal, é um local público, a gente precisa desses protocolos ainda, já que nada disso passou. Diminuiu sim e está melhorando muito, muito, muito com o avanço da vacinação. Então, assim, vacine-se, porque é o primeiro passo. O segundo é tome todos os cuidados, porque na nossa casa a gente vai tomar também, e isso vai ser exigido, sim.
Máscara, inclusive, dentro do local, porque, como já dissemos antes também, a nossa casa é pequena, então precisa todo mundo estar de máscara, né? Distanciamento dos assentos também, vai ter um certo distanciamento, não é como antes, que ficava uma cadeirinha do lado da outra, não, vai ter um certo distanciamento também. O passe da cromoterapia, ele é coletivo, mas das palestras, que era passe individual, durante esse tempo também vai ser coletivo, para evitar a proximidade com o médium também, porque a gente precisa estar muito pertinho para dar o passe. Então, tudo vai ser trabalhado da melhor forma possível para realizar esse trabalho, esse estudo. E mais informações a gente traz depois, né, Márcia? A gente, conforme até lá, até o dia 27 de outubro, conforme for chegando mais novidades, ou se você tiver uma dúvida, coloca aí nos comentários, tá, gente? Que nós ajuda, vamos inclusive, responder. A gente ver o que precisa informar também para. Isso. Outra coisa também, outra ideia boa é que você pode levar até a casa a sua doação. Você já Excelente. sabe que a casa está aberta de É manhã, isso aí. às 9 horas da manhã. Aliás, a casa vai abrir um pouquinho antes, tá bom? Uhum. Porque a preparação começa mais ou menos 10 para as 9 da manhã. A casa abre 8h30 a entrada das pessoas. Então, a partir desse horário, se você quiser levar o seu alimento, a sua ajuda é bem-vindo. Ou então às 18 horas, que é a hora da palestra, né? Sábado, às 18 horas, que também a casa abre às 5h30. Isso Né? Às aí. 17h30, e você pode até não assistir, não, eu não posso assistir a palestra, eu só vou levar o alimento. Gente, está super valendo, tá? E para isso, para levar o alimento, não precisa agendar. Mas também, assim, não precisa agendar porque você supõe-se que você não vai ficar lá, né? Para estar, para assistir, precisa do Precisa agendamento. agendar. Mas vamos supor que você passou por ali, vai ter um médium na porta, ele pode receber esse mantimento, essa ajuda, tá bom? E a gente vai divulgar. E o agendamento é pelo site, da mesma forma que os nossos outros trabalhos também acontecem lá no site. E não Então, precisa União. se inscreve aqui não, hein, gente? Aqui a gente está pedindo, se você tiver alguma dúvida, coloca, por favor, tá bom? Sim. uniãoespíritaramatiz.org. Esse é o endereço do nosso site. Lá você tem o agendamento e tem também a inscrição para a cura por irradiação, que continua aberta, continua funcionando. Nome e endereço completo da pessoa que vai ser beneficiada com esse tratamento. Está lá o link direitinho. Né? Sim. Os outros tratamentos a gente vai vendo, primeiro, tudo começa pequenininho, né? Então, já é um bom começo. Isso aí. E, além disso também, nós temos a outra campanha de arrecadação, que é essa que está aqui no cantinho da tela, nosso QR Code para o PicPay, ou a nossa chave Pix, que está aqui embaixo, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Lá Nós você estamos pode... precisando muito, porque a casa vai voltar, ela Isso. precisa de algumas providências terão que ser tomadas, até pelo o fato a compra do material higiênico da casa. Sim. Estamos precisando muito, por favor. A sua ajuda é muito importante para que a casa volte. Com toda certeza. E acho que é isso tudo, né? Tem mais algum aviso? Se tiver, a gente lembra ao longo do caminho. É isso aí. Então, hoje, nós vamos falar, e vai seguir a sequência. Se hoje a gente está falando da reunião 16,
semana que vem é 17, por aí vai. Nós vamos voltar na reunião 19, que eu não vou falar o que é, porque vocês vão saber comparecendo, né? Se inscrevendo, comparecendo ou assistindo ao vivo. Isso Né? aí. E olha, vocês que não conhecem a nossa casa é linda. Vocês vão ver. Tá bom? No primeiro dia, se o Rodrigo deixar, a gente mostra a casa assim rapidinho. Tá? Boa. Gostei da ideia, gostei da ideia. Vamos para de hoje, então. Reunião 16 da nossa querida cromoterapia, na versão evangelioterapia, que é o tema, vocês já viram aqui embaixo, razão das aflições. E, aliás, esse, Márcia, não sei se você lembra, mas foi o primeiro tema que a gente trabalhou quando voltou a transmitir a evangelioterapia, né? Quando passou a transmitir a evangelioterapia, a gente escolheu esse tema para trabalhar primeiro. Sim, porque diante do sofrimento que nós estamos passando, mas que estávamos passando. Muito mais, né? Muito mais. Não que passou o sofrimento ou nada disso, mas a gente vai aprendendo a lidar com o sofrimento. E quando essa reunião foi ao ar, ainda tudo era muito novo para a gente. Então, tudo era muito aflitivo. Né? Sim. Era pânico, a verdade é essa, pânico. Então, chegamos nele, reunião 16, razão das aflições. Será por que a gente sofre? Dá para... Vamos até relembrar que na nossa reunião passada, quando a gente falou, a gente abriu com a máxima e o nosso primeiro slide lá da Cromo, e na máxima tem um pedacinho do Sermão da Montanha que diz: bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, você vê que já começa dando um certo consolo para a gente, né? Porque é aquele colo que a gente precisa quando está aflito. Só que, na que a gente vai ver agora, a gente vai entender a razão para essa aflição acontecer. E aí o bicho pega um pouquinho. Porque quando a gente diz, quando a gente lê os bem-aventurados que choram, os que sofrem, os que têm fome e sede de justiça, a gente se coloca como vítima. Sim. Uhum. E aí, no decorrer do trabalho, no decorrer do estudo que a gente faz, a gente vê que nós não somos essas coisinhas. Não somos vítima de nada. Eu lembro de algo que eu ouvi essa semana, inclusive, de uma pessoa falando: cuidado ao pedir justiça. Porque quando a gente pede justiça, a justiça que a gente pede é baseada na justiça divina. Porque afinal a gente faz um pedido como uma oração. E a justiça divina não tem o menor problema em mostrar para a gente quando a gente é que está errado. Então, quando Jesus disse isso, de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ele está falando para todo mundo. Não é só para aquela pessoa que se sente injustiçada. É diferente. Né? É verdade. Então, é mais do que um ensinamento. Bem-aventurado, porque com certeza nós estamos aprendendo. Sim. Uhum. O que a gente aprendeu com essa pandemia? Será o que a gente aprendeu com isso tudo? Bastante coisa. Pois é.
coisa da esfera familiar, né? E se a família ela é a miniatura de uma sociedade, nós aprendemos também na esfera da sociedade, né? Não só dentro da família, mas aprendemos também na sociedade. Mas vamos lá, o slide? Vamos. E aí, olha que curioso. Trazendo para vocês aí um lindo buquê de rosas, de várias cores. Mas repara na imagem. Onde estão essas rosas? Elas estão dentro de um jarro, certo? Tudo bem, sobre um gramado, elas estão floridas, estão muito vistosas, né? Um gramado florido ali, mas elas estão cortadas e colocadas dentro de um vaso com água. Foca bastante nessa imagem. Se você está ouvindo, visualize essa imagem, porque ela é importante ao longo desse slide. A gente vai explicar por quê. Vamos lá. A gente já começa perguntando: onde há felicidade? Onde é que existe felicidade? E isso é uma pergunta ou coisa difícil para explicar e para responder, né? Verdade. Quer abrir a nossa listinha de felicidade, onde a gente busca? Ou a gente vai falando? É onde a gente acha que está, onde a gente depositou a nossa felicidade. Uhum. Eu acho, Anderson, assim, eu acho que o que a gente acha que é felicidade, ela é muito, ela vai variando, ela depende do nosso momento. Sim. Se eu estiver doente, a minha felicidade é ter saúde. Sim. Se eu estiver sem, economicamente mal, a minha felicidade é ter dinheiro. Sim. Se eu estiver querendo me relacionar com alguém, me sentindo só, a minha felicidade é ter um namorado, um marido, ou, enfim, alguém, né? Para que eu possa me relacionar. Se eu estiver desempregada, a minha felicidade é ter um emprego. Então, a questão da felicidade, ela realmente é momento, está ligada a momento, mas geralmente a gente acha que felicidade é ter posses, poder, né? Vamos ver? Sim. A gente deposita a nossa felicidade em alguns tópicos e trouxemos aí 4 exemplos: poder, beleza, riqueza e prazer. Verdade, porque poder ele me dá tudo que eu quero, né? Eu posso fazer isso. Então, Uhum. daquilo. Antigamente eu também achava que beleza abriria muitas portas. E mal sabe que muitas vezes a beleza abre as portas de repente para algumas coisas muito ruins, que tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? É verdade. Eu até vi, eu só não me lembro agora um livro, Anderson, que eu ia falar dele na época que a gente fez, mas como ele não estava no contexto, eu deixei passar. Mas era um espírito que
ela iria, era até um livro de André Luiz, se eu não me engano, e o Aham. espírito estava, ele ia reencarnar, é uma mulher e muito bonita. A reencarnação dela, ela seria muito bonita. Ela pediu encarecidamente que fosse colocado nela um defeito que eu não me lembro agora, eu não me lembro que seria em uma das pernas ou no braço, eu não me lembro qual seria, mas Aham. ela falou que aí o espírito, mas por que isso? Os assessores, Sim. ele dá até o nome do departamento, Departamento da Reencarnação, se eu não me engano. Sim. E ela dizia que ela, pelo menos, teria perto dela pessoas que realmente gostavam dela, que não iria olhar só a aparência, que aquilo ali seria um filtro para as pessoas se chegarem até ela. Entendeu? Eu achei muito interessante. Quando eu souber, eu boto aqui nos comentários qual é o livro do André Luiz, tá? Perfeito. E, por último, ali a gente tem também a riqueza e o prazer, porque a gente acha que ser rico já resolve todos os problemas, né? E o prazer, afinal, a gente precisa de prazer para viver, não é? A gente Sim, não fala isso o tempo todo? Tem que ter o prazer de viver? é. Gente, prazer engloba tudo, tá? Sim. Eu, por exemplo, adoro um prato de comida cheio. Uma barra de chocolate, ó, deu até vontade agora. Isso, a barra de chocolate, um sorvete, um bolo. Sim, ótimos exemplos. Deixando todo mundo com fome também. Mas por que a gente colocou esses 4 exemplos? E por que da imagem dessas rosas colocadas num vaso com água? Quanto tempo de vida tem essas rosas quando são arrancadas do pé? Elas não vão durar muitos dias, certamente. Por mais que a gente cuide e troque a água, por mais que sejam as nossas flores lá da prece pelos desencarnados, quando acontece na nossa casa, essas duram mais tempo. Mas ainda assim, em algum momento, elas acabam perecendo, porque não é eterno. Então, isso é o que a gente quer mostrar para vocês, porque poder, beleza, riqueza e prazer não são motivos para a felicidade. Por quê? Porque não são eternos. Eles não são para sempre, eles são temporários, Sim. né? E aí, E aí o que acontece? Podemos seguir e aí a gente descobre que a gente procura felicidade no sofrimento. Será que é aí que está a nossa felicidade? Porque se a gente perde uma dessas coisas, o que acontece com aquelas flores lá? é, Você vê que a imagem já mudou, as nossas flores queridas estão murchas, o vaso está seco, poucas sobraram e estão até desbotadas, né? Então, tem não muita é. gente que, ao perder o poder, é um sofrimento incrível. Beleza. Sim, Tem muita gente que adoece. Adoece, sim, psicologicamente falando mesmo. sim, sim, é verdade. E aí a gente tem o paralelo disso. Por quê? Se de um lado a gente tem poder, beleza, riqueza e prazer, o que a gente tem do outro? Vamos colocar aí para entender esses paralelos. De um lado a gente tem poder, do outro temos desmandos.
Se de um lado a gente tem a beleza, do outro a gente pode chegar à feiura. Se de um lado tem riqueza, do outro pode ter a pobreza. E se aqui a gente deposita o prazer, ali a gente pode colher a doença. E aí tem um problema, né, Márcia? Aí é difícil, né? Porque nada é eterno. A gente está num mundo que o mundo não é nada aqui. As construções mais antigas, elas não ficam para sempre. Então, Sim, como o poder ia durar para sempre? Por isso que aqueles faraós, né, algumas pessoas têm o medo é tão grande de perder que eles querem eternizar. sim, É uma doença. É uma doença. Vide a história. Eu acho que, por exemplo, Calígula, eu vi a história dele um dia desse. Ele nunca uhum, foi feliz. Aos 24 anos, ele estava no poder. Aos 17, ele conheceu o que era o poder. E ali ele já viu que o poder não era aquilo tudo, a sim, riqueza não era aquilo tudo. Ele tinha a beleza, ele sim, queria o prazer. E pela história dele, ele nunca conseguiu, ele tinha tudo isso aí. Porque às vezes a gente tem poder e nem sempre tem beleza, né, gente? Tem riqueza e nem sempre a beleza está junto. Embora a pessoa diz, não existe gente feia, existe sem dinheiro. Mas não. Não, é. até ajuda, mas, sinceramente, não aflora, parece que vem de dentro. Não, e tem uma questão também, né? Porque assim, se a gente pensar, mas com riqueza eu consigo ficar bonito, eu consigo ter prazer e eu tenho poder, já que o dinheiro manda no mundo. Ok, vamos supor que seja assim e que seja verdade. Tem um detalhe importante para a gente, que é espírita, que segue uma religião e que segue uma crença de que a vida que importa não é a que a gente tem aqui, mas a que está do outro lado, que diz para a gente que o que a gente vive aqui é para treinar para o que está do lado de lá, certo? Certo? Se a gente acumula apenas riqueza aqui para ter esses pequenos prazeres, essas, entre aspas, felicidades que a vida material proporciona, o que duas perguntas. Uma, o que acontece se a gente perde essa riqueza? A gente perde todo o resto também. E a outra pergunta, o que acontece quando a gente perde a vida material? A gente leva a riqueza junto? A Não, gente investiu na vida que importa também? certamente não, né? Pois é. Então, entende por que, que a gente colocou nesse slide o poder, a beleza, a riqueza e o prazer como coisas transitórias e passageiras? Porque ficam por aqui, né? Sim, Aí existe um problema. Vamos avançar para o slide seguinte? vamos. Por outro lado, se na imagem anterior a gente tinha um buquê de rosas arrancadas, porém vistosas, que depois murcharam, aí a gente trouxe a foto de uma roseira, que algumas estão brotando, outras já estão bem abertas, outras estão abrindo, outras já estão murchando, porque é assim que a vida é, se a gente parar para pensar. É assim que a gente cresce e se desenvolve. Uma hora tá bem, outra hora não tanto. Uma hora a gente sente
que está na melhor fase, outras vezes a gente precisa construir esse bom sentimento dentro da gente. Então, mas tudo isso preso ao mesmo pé, ou seja, conectado à nossa fonte de inspiração, que, para a gente, claro, aqui a gente coloca como Deus, como a divindade, como a espiritualidade que nos acolhe, nos abraça, né? Mas, assim, o problema é que a gente, ao primeiro sinal, ao primeiro problema, nós somos muito pessimistas, né? Uhum. E aí a gente produz uma infinidade de pensamentos ruins que prejudica a nossa própria qualidade de vida. Sim. Porque é engraçado que nós somos rápidos para reclamar e lentos para agradecer. Ah, sim. A Uhum. hora que a gente está bom, está bem, está legal, quando essa flor está aí no seu auge, dificilmente a gente agradece. Sim. Ou então agradece, e aí fica a dica para o pessoal, que nem o fariseu lá na parábola do fariseu e do publicano. Aquela coisa de, não, mas eu só tenho a agradecer. Aí você agradece por não ser como as outras pessoas, por ser Isso, incrível, por ter tudo. Isso não é agradecimento, isso é arrogância, né? Fica a dica é, aí, a parábola do isso fariseu e aí. do publicano. Então vamos lá. Vamos, avançando. Aí entra a questão. A minha felicidade, ela está baseada no quê? Porque ela já começa enfrentando um problema de cara, que é a minha felicidade esbarrando na felicidade alheia. E aí, para eu ser feliz, o que, que eu quero? Aí dá uma invejazinha, né? Não existe. Sim. Porque aí a gente fala, eu estou com uma inveja branca. Gente, inveja não tem cor. Inveja Não, é inveja é ruim, inveja. seja ela. Não adianta enfeitar a sua inveja. E sem Ela é contar que, olha inveja. que coisa racista, né? Falar, inveja branca, como se branco fosse muito melhor, né? Não é uma inveja, como se fosse assim, magia branca. Eu tô, É, é leve, magia leve. Não tem isso, inveja é não, inveja. isso aí. E Pois é, magia é magia. isso aí. Só que ela é usada para o bem ou para o Ou mal. para o mal. Uhum. E aí, o que acontece? Quando a minha felicidade esbarra na felicidade alheia, e eu acabo com essa felicidade alheia, isso já é um baita indício de que a minha felicidade ela não está onde importa. Aliás, eu até penso que a gente não devia nem chamar de felicidade nesse slide, a gente podia chamar de alegria ou contentamento, porque, como disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Então, ela não existe na matéria, né? Depois a gente entra nesse assunto lá no Livro dos Espíritos, Anderson. Tá bom, Bora, tá bom, tá bom, vamos lá. vamos tocar, toca de lá. Aí agora a questão, se a felicidade é material, ela pode acabar. Então, ela me traz sofrimento quando acaba. Por outro lado, a felicidade real, em que ela se baseia? No cumprimento das leis divinas. Tá aí o spoiler que eu acabei de dar sobre Jesus falando pra gente, né? Sim, Que trata de amor ao próximo. Se eu tenho amor ao próximo, eu já mostro que eu evoluí. Isso demonstra uma evolução do ser. Por quê? Porque a felicidade alheia deixa de me incomodar. Eu quero que o outro seja feliz também. E aí, se eu estou evoluído, isso já mostra que dentro de mim eu tenho paz na consciência. Né? é. Até porque, Anderson, quem tem fome e sede de justiça está sempre se perguntando: está bom só para mim ou para todo mundo? Sim,
Porque se Perfeito. tiver bom só para mim, tem alguém chorando, né? É porque a Uhum, justiça ela é difícil ser definida, mas ela é fácil de ser sentida. uhum. Né? É impossível definir justiça, mas é algo que está relacionado com equilíbrio. A balança tem que estar igual. Perfeito. Né? Tem Isso que aí, estar igual. para todos os pratos, né? Se um tiver menos, já desequilibrou. É isso aí. Uhum, Né? Então, a gente até fala isso lá na nossa casa espírita, né? Quanto mais você uhum. se preocupa com o seu semelhante, mais a espiritualidade superior se preocupa com você, Sim, porque você está lá no cumprimento daquelas leis. Você quer todo mundo. Se você é alguém que está envolvido, que está preocupado com o bem-estar do seu semelhante, você é um instrumento de Deus. Como você falou há pouco tempo, agora, falou uhum. atrás, há algum tempo atrás. E Sim, Deus cuida bem dos seus instrumentos de trabalho, né? Enxugar as lágrimas. Deus não vai até a nossa casa espírita, até a igreja, até ao templo, ele seja qual for, enxugar a lágrima de ninguém. não. Ele toca no coração daquele mais sensível que vai ajudar. Sim. Tá, Né? tá aí duas questões que eu acho importante a gente colocar. Uma é a seguinte, como diz aí, como está mostrando aí no slide, que é a minha felicidade e a felicidade do outro. Nenhuma das duas deve ser menosprezada, porque, como a Márcia falou, a balança se faz no equilíbrio. Se eu só dou para o outro e me deixo sem, já existe desequilíbrio. E Sim, se eu só quero para mim e não para o outro, aí já está desequilibrado mesmo. Mas por que, que eu botei a importância da gente também buscar a própria felicidade? Porque, como Jesus muito bem nos lembrou, em que se baseiam a lei e os profetas, toda a lei e os profetas? Em amar ao próximo como a si mesmo. Então, olha como ele coloca uma condição aí. A gente não consegue amar o outro se não se ama. sim. Um relacionamento não dá certo se você não gosta de você. Se você não gosta de você, como é que você vai gostar de alguém? Isso aí. Se você não consegue Exatamente. se amar, vai ser difícil amar alguém. Sim. E Né? a É outra bastante questão, complexo. sim, e a outra questão é, diante de tudo isso que a gente está vivendo ao longo desses 2 últimos anos, olha a importância da gente ter amor ao próximo e se cuidar para cuidar das pessoas à nossa volta também. Olha a É. importância disso. Isso assim, é para a gente parar e prestar atenção em como a gente tem que aprender na prática e na hora do vamos ver, porque é quando o calo aperta, que a gente tem que colocar em prática tudo isso que Jesus veio ensinar. Porque senão a gente fica para trás. A gente não ouviu muito, aliás, isso foi uma frase bastante divulgada. É, eu não posso, eu tenho que me cuidar porque eu tenho pessoas em casa que não podem adoecer. Isso aí. Uhum. Né? Exatamente. A gente pensou nisso, a gente pensou muito em todos, não só na gente. Eu não quero adoecer, mas eu também não quero. Ah, mas mesmo eu sendo forte, jovem, o que for, eu não quero transmitir. Eu tenho que me Sim, cuidar e cuidar dos outros. Porque eu também cuidando de mim, os outros estarão sendo cuidados. isso aí. Por isso que a gente fala de todos os cuidados necessários para a gente reabrir a nossa casa, com máscara lá dentro, com todo mundo
mantendo uma certa distância uns dos outros, sem contato físico, porque não é a hora para isso, e Deus sabe como eu estou sentindo falta daqueles abraços que a gente recebia no final da Cromo. Então, por enquanto não vai poder ter, mas tudo isso, por quê? Porque é uma forma de demonstrar o meu carinho e o meu cuidado para as pessoas que estão ao meu lado. É uma demonstração de amor ao próximo também, né? Dá tempo da gente ir ao Livro dos Espíritos? Dá sim. Eu gosto muito dele, você sabe disso, né? Vamos lá. Então, na parte 4ª, Esperanças e Consolações, capítulo 1, a gente fala de felicidade e infelicidades relativas. Uhum. A pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Que foi aquela que eu, sem querer, dei o spoiler dela no slide passado. Vamos lá. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E aí a resposta dos espíritos. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Por isso que a gente vê pessoas, se a gente estivesse passando por aquilo que a pessoa está passando, a gente nunca conseguiria ser tão feliz quanto ele. Né? O próprio Chico, olha quantos problemas ele tinha de saúde, não só financeiro, mas como de saúde. E ele tinha um bom humor. Ele não conseguia tratar ninguém mal, porque a gente começa a tratar mal quando, sabe, quando está com problema, aí a gente começa a dar aqueles fora. É o chamado coice, né? Mas por que está assim? Porque eu estou passando por um problema. A gente coloca a desculpa no problema. Sim, é verdade. E não é por aí, né? Não. E aí, a resposta dos espíritos é exatamente aquilo que Jesus falou. A felicidade não é deste mundo, né? Pelo menos não deste mundo de provas e expiações, ainda. Então, a 922 também é interessante. 922. Vamos botar 921 também, a resposta, porque eu achei a pergunta muito boa. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Você vê que Kardec já botou. Se a gente está num planeta de provas e expiações e a gente não pode ser feliz ainda, quando o planeta melhorar, então a gente pode ser feliz. Foi basicamente isso que ele colocou, né? Sim. Mas, enquanto isso não acontece, poderá seguir uma felicidade relativa? Ou seja, será que a gente pode ser feliz tanto quanto possível? E aí a resposta é: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. E essa frase é o nosso tema de hoje. Qual é a razão das aflições? Lembra quando a gente no começo falou assim, é vítima, tadinho. Procurou. Pois é. Procurou. Como diz nossa querida doutrina espírita, há injustiças, mas não há injustiçados. Acontece com quem tem que acontecer, quando tem que acontecer. Então, é difícil, é duro falar isso, isso mas é quando importante. A gente não procura. Uhum. A gente procura, a gente entra na fila várias vezes. Muitas. Praticando a lei de Deus, como a gente viu lá no slide anterior, do cumprimento das leis, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira.
Então, a gente pode ser tão feliz quanto possível nessa vida se cumprir essas leis. Olha a questão do amar o próximo como a si mesmo aí. Né? É meio difícil, né? Sim, é meio difícil, mas um passinho de cada vez, cada um fazendo sua parte. 922. Vamos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Então, se cada um enxerga a felicidade de acordo com o seu ponto de vista, será que existe uma felicidade que seja felicidade para todo mundo? E a resposta dos espíritos é o seguinte: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente está aqui materialmente encarnado e já tem o suficiente, o necessário para continuar vivendo, isso já é motivo de felicidade. A gente aqui não enxerga. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É poder encostar a cabeça no travesseiro de noite e saber que a gente fez o bastante, fez o possível, sem prejudicar ninguém naquele dia. E ter certeza de que amanhã melhora. Nem que o amanhã seja do lado de lá da vida. E como diz Nossa Senhora, né? Isso também passa. Muito bem colocado. Ontem, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nada melhor que render, né, a ela essa frase maravilhosa que foi conselho dela para ninguém menos que Chico Xavier, quando no momento de desespero ele pediu para Emmanuel uma frase de carinho dita por ela, né? E aí ela responde. Ele se sentia assim, Chico, o que é bom de Chico é que a gente vê que Chico sentia a mesma coisa que a gente sente. E ele, Sim. nesse dia, ele estava exausto, ele estava muito preocupado com problemas. Ele tinha N problemas para resolver. Ele era motivo de chacota de muitos. Sim. E daí, eu acho que foi Emmanuel que passou isso para ele, o recado. Foi. Né? Foi. Isso também passa. Então, é a gente ter calma. É difícil? Sim, é muito difícil. Mas vamos ter fé, esperança. Falar em fé e esperança, eu acho que tem aqui também perdas de pessoas amadas. Acham lá para a Qual o gente? número da pergunta? Qual o número da pergunta? Isso é que eu não sei, eu estou procurando. Perda de pessoas. 934. 934, procurando aqui. Olha aí, gente, bem para você que perdeu um amor da sua vida. Essa semana eu vi uma senhora chorando tanto, tanto, e a amiga foi, mas por que está chorando depois que ela pegou o celular? E aí ela falou assim, eu acho que o Croque morreu. Eu vi que o Croque era um animalzinho. Então, ela também sofreu. Sim. Né? Ela também sofreu. Então, perda de pessoas, enfim. Animalzinho também. Como ela sofreu. Vamos lá. 934. Até aproveitando que a nossa prece pelos desencarnados aconteceu nesse último domingo, então dá até para a gente trazer um pouquinho desse tema para a gente aqui, né? A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima
quanto é irreparável e independente da nossa vontade, então será que a gente não se sente mais doído quando isso acontece apesar de tudo que a gente fez e a pessoa simplesmente se foi? É uma dor, é uma separação muito forte, né? Boa pergunta do Kardec, hein? É. E aí a resposta dos espíritos. Será que a gente aguenta a resposta deles? Acho que não aguento, não. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova, uma ou expiação. E a lei é comum para todos. Mas já é um consolo poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que resposta maravilhosa. Primeiro que ele fala, todo mundo vai passar por isso. É Sem uma lei distinção. comum. Seja rico, pobre, bonito ou feio. É. Isso a gente viu muito nesses últimos anos também acontecendo, né? Principalmente no início, que a gente não tinha nem uma vacina nem nada. Agora, pelo menos, essa esperança a gente tem. Mas olha o que ele coloca aqui. Já é um consolo poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Ou seja, a gente já pode se contentar o suficiente tendo preces, tendo os momentos de encontro durante o sono, tendo aquele bom pensamento, aquela boa lembrança que nos atrai essas A pessoas. prece. Não A aconteceu a prece, prece no sim, a domingo? prece pelos desencarnados. Pois é. Esse é um meio de comunicar. Uhum. Prece que você, pelo amor de Deus, existe comunicação e comunicação. A gente sempre fala isso. Não vá, por favor. Por que você se foi? Cobrar dele, porque ele do outro lado também está tão sentido quanto você. Isso aí. Então, vamos lá. E assim, é pensar um bom pensamento, né? Uma boa lembrança. Não é querer ficar puxando a pessoa para o seu lado, porque isso vai atrapalhar tanto você quanto essa pessoa a caminhar na vida que ela leva agora, né? Mas aí no finalzinho ele coloca, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, quando a gente fizer a nossa parte, quando o nosso mundo começar a se modificar por conta das nossas boas atitudes, essa comunicação entre lá e cá, ela vai se estreitar. Aí a gente vai entender que a morte não existe, porque já era para ter entendido. Esse é o toque que ele está dando bem sutil. Agora vamos falar daqueles nossos antipáticos. E vamos. Uniões antipáticas. Qual pergunta? Pode ser a 939, apesar dela 939. ser grande. Vamos na 940, ela é menor, porque o tempo nosso está acabando, gente. Nosso tempo está acabando, 940. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos porque envenenam toda a existência? Ou seja, será que estar junto a gente que a gente não consegue suportar não é pior ainda para a nossa vida? Parente, vamos lá, parente. Pai, mãe, irmão, né? Parente, a gente é obrigada, meu Deus. E aí? Resposta dos espíritos. Muito amargos, realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Vou até repetir essa frase porque ela é importante. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes,
a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Então, será que ele obrigaria a manter os laços para sempre? Então, a gente sempre pode viver a nossa vida independente dessas pessoas. Foi isso que os espíritos disseram. Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, o que a gente quer ali é um dependendo do outro. A gente não quer que seja feliz, né? Competindo. E competindo. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos. Fica a dica aí. Ainda 940A que diz, né? Mas nesse caso não existe quase sempre uma vítima inocente? Qual é a Resposta. Sim, e para ela constitui dura expiação, mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade já houver penetrado sua alma, a vítima buscará o consolo em sua fé no futuro. Todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. O Livro dos Espíritos, gente, é bom dar uma olhadinha lá. Nessa parte, anota as perguntinhas e tem outras maravilhosas. É o dever de casa. Dá uma olhada, faz muito bem. Dê o seu like e semana que vem a gente está junto, tá? Fiquem na paz. Para quem chegou depois, confere aí no nosso site a novidade que está rolando e a gente se vê mais de pertinho em novembro. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.